Olá, juventude, bom dia. Então, bora aí para nossa terceira aula de geografia. Na aula anterior, eu terminei com vocês o terceiro capítulo, né? Que a gente pensa os contextos de migração, principalmente se tratando do continente americano, do continente africano e para os lugares, né? Que principalmente essas populações se deslocam, certo? E aí eu passei para vocês para casa da página 53 e 54 da apostila e bora lá fazer correção. Apostila, só apostila mesmo. Não, tem algumas que vocês vão fazer no caderno, né? Ou senão meio apertadinho aqui mesmo na apostila. Página 53, organize as ideias. Preencha os quadros a seguir com palavras-chave que associem as consequências com os fatos envolvidos. No caso, o primeiro quadro, ele está pensando a questão da qualificação de mão de obra e mercado de trabalho. A partir do que a gente estudou e do capítulo que vocês poderiam ler, que palavras que a gente poderia colocar que tem a ver com essa qualificação de mão de obra e mercado de trabalho? Primeiro aí, fuga de cérebros, a gente viu isso, né? Quanto mais as pessoas se qualificam aí, estão em busca de melhores condições no mercado de trabalho, eu posso ter fuga de cérebros. Lugares onde ocorre a fuga de cérebros, eu tenho menos envelhecimento. A população ativa trabalhando, ela envelhece? Não, porque eu sempre estou tendo gente nova chegando, né? Mas nem tudo são flores, eu tenho também o quê? Xenofobia, vocês poderiam colocar, racismo, preconceito, mas também tem uma coisa benéfica que no caso, para quem vai, né, é melhor padrão para as próximas gerações, melhor padrão econômico e social para as próximas gerações, tranquilo? Do outro lado, o quadro era com o tema remessas financeiras. Que palavras que a gente poderia colocar que tem a ver com isso? Fluxo de capital externo. No caso, eu tô tendo capital que tá tendo um fluxo, né, para fora daquele país, né? Essa remessa, ela tá se deslocando. Países em desenvolvimento. Quem que se desloca, né, para esses países? São países aí que estão em desenvolvimento. Vamos pegar, por exemplo, o Brasil. Famílias do país de origem. O que essas remessas financeiras têm a ver com isso? Eu mando dinheiro para pessoas que ficaram no meu país de origem, certo? E fonte de recursos. A gente viu aí, não é o caso do Brasil, mas na África a gente vai ter muitos países que se caracterizam nisso, que é a partir dessas remessas financeiras que muitas famílias tiram a renda das famílias, né? E vai ter uma parte significativa do PIB. Então, fonte de recursos. Tranquilo? Hora de estudos. Com suas palavras, defina resumidamente as seguintes categorias de migrantes. Refugiados. Refugiados são pessoas que estão fugindo, seja de guerras, perseguições políticas, enfim, para fora do seu país de origem. Então, são pessoas que fogem em busca de melhores condições de vida, pode colocar entre aspas, por exemplo, de guerras, e elas vão para fora do seu país de origem. E o deslocado interno? É a mesma coisa, só que é dentro do país. Ele também está em busca de melhores condições de vida, por exemplo, fugindo de guerras, enfim, mas ele não vai sair para fora do seu país, ele vai ficar dentro do país. Por exemplo, um refugiado, o sírio, ele está saindo da Síria, indo para outro país em busca de melhor condição de vida. Vamos pegar agora um exemplo de deslocado interno, um nordestino que vem para o Goiás. Ele saiu do Brasil? Não. Então ele é refugiado ou deslocado interno? Deslocado interno, tá? Requerente de asilo. É a pessoa quando, por meio da ONU, lembrando, tem que ter a intervenção da ONU para ser um requerente de asilo. Ela faz o requerimento para ela ser reconhecida como uma refugiada legal, tá? E assim ela poder ser reconhecida em algum país. Então, para ser requerente de asilo, tem que ter um pedido na ONU para ter o status de reconhecimento como refugiado, certo? Como requerente de asilo, certo? E o asilado político não passa pela ONU, ele já vai direto no principal líder político de um país. Por exemplo, foi o exemplo que eu dei para vocês, né? Da Bolívia.
ex-presidente, alegando que estava sendo perseguido por motivos políticos, faz diretamente o pedido para o presidente da Argentina. Passou pela ONU? Não. Ele já falou direto com o presidente da Argentina, né? E aí ele faz a solicitação para ser um asilado político ali dentro daquele país, certo? 2. Com suas palavras, explica as principais diferenças entre os fluxos de imigrantes haitianos e venezuelanos para o Brasil recentemente, no que diz respeito à rota utilizada e às razões das migrações. Se for preciso, pesquise mais na internet. Então, o que vocês vão falar? Primeiramente, qual que está mais longe? É o Haiti ou é a Venezuela? O Haiti. Então, os venezuelanos, eles vêm de uma travessia mais longa, chegam, pela sua maioria, ali na região do Acre, mas grande parte, segundo os dados, acabavam se deslocando para as regiões sul do país, tá? Em busca aí de melhores condições de vida. Já quando eu paro para pensar a população da Venezuela, é uma população que tá o quê? Aqui do lado do Brasil, tá? Então ela acaba, segundo dados, se concentrando ali em Roraima, não muito longe, né, da Venezuela, e a expectativa dessa população é que, ao se normalizar a situação dentro da Venezuela, eles pudessem retornar para o seu país de origem. Ou seja, a gente vê que no caso o haitiano, ele realmente não está com a perspectiva de voltar, já o venezuelano, ele tem essa perspectiva de voltar para o seu país de origem, até mesmo por ficar ali mais perto, né? Tranquilo? 3 da página 54. Observe o mapa abaixo das principais atividades econômicas de Moçambique e compare os dados da cidade de Maputo com os das províncias. Aí a gente analisa o mapa, né? Beleza, Moçambique, principais atividades econômicas. E aí cada província tinha aqui o seu gráficozinho, pensando nas questões agrária, pesca, mina, indústria, energia, construção, transporte, comunicação, comércio, educação e cultura, saúde, administração do Estado, organismos de serviço e outros, e dados não muito significativos. E aí a gente tem a cidade de Maputo lá, né? Como que tá diferente? O que acontece? Letra A. Analise que características os dados demonstram sobre as atividades econômicas africanas. No geral, que cor que se sobressaiu? Verde, né? Que representa atividades agrárias. Então, a gente vê uma concentração das atividades agrárias. Tranquilo? E B. Analise o que o contraste com a cidade de Maputo indica sobre o processo de urbanização e sua relação com o acesso da população aos serviços do Estado. Gente, se a gente analisa aí as províncias, e a gente pega o exemplo da cidade de Maputo, tá? Aí até colocou aqui Maputo da onde que tá vindo, tá? Aqui do norte, do sul da África, tá? Bem aqui na pontinha, aqui embaixo. O que acontece? Olha aí, a atividade agrária, ela tá bem menor que no caso, se comparado com essas outras províncias aí, né, com outras cidades. Então a gente vê que a questão urbana aqui dentro da África, ela é desigual e a gente pode pensar que no caso a gente vê uma maior concentração de atividades agrárias e Maputo, por estar localizado numa região sul, que é perto ali da África do Sul, no caso, a gente vê uma maior concentração urbana e industrial nas regiões próximas ali da porção sul da África. Já quando eu penso as regiões mais norte aí, eu tenho uma maior concentração de atividades agrárias. Tranquilo? 4. Observe o gráfico da página 50. Deixa eu pegar o meu aqui. É aquele fluxograma, lembra? Que analisei junto com vocês no vídeo. E responda. A. Entre o continente africano e as duas regiões do continente americano que estão representados, qual apresenta o maior saldo positivo em relação à quantidade de pessoas de outros continentes ou regiões que entram e saem? A América do Norte, né? Exceto a região do México, né? Que faz parte ali. Então, a América do Norte vai ser a região que maior tem saldo positivo de pessoas aí que estão vindo de outros continentes, tá? B. Entre o continente africano e as duas regiões do continente americano que estão representadas,
Qual apresenta o maior saldo negativo em relação à quantidade de pessoas de outros continentes ou regiões que entram e saem? Qual que apresenta aqui um número mais negativo de pessoas aqui que tá entrando e saindo? É a África, tá? Quando eu penso esse número de pessoas aí que está saindo. Tranquilo? Gente, para a casa de vocês. Hoje era mais curtinho, né? Porque ficou só 2 páginas aí para correção da tarefa de vocês. Tarefa de casa, apostila, livro de atividades, página 21, 22, 23 e 24. Só essas 4 páginas, tá? Vamos dividir para não juntar muita tarefa e ficar aquela coisa tumultuada, acaba que não faz. Então, do livro de atividades, só essas 4. 21, 22, 23 e 24. Tranquilo? Beijo, fiquem bem e façam a tarefa de casa.